bem-vindos ao Pode Isso, Pede? Um podcast para falar sobre maternidade, infância, pediatria. Papo de especialista, mais leve como a infância. Nesse podcast você vai encontrar as dúvidas diárias para o seu dia a dia com seu filho. Sempre com especialistas renomados. Meu nome é Ana, eu sou pediatra e sou mãe de 3. Meu nome é Malu, eu sou pediatra, mãe de 2 e para o episódio de hoje, Engravidei e Agora, nós vamos receber o Dr. Wagner Hernandes. Dr. Wagner é obstetra, professor da graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi chefe do Centro Obstétrico do Hospital das Clínicas, por mais de 10 anos responsável pelo setor de gestação gemelar. É referência em gestações múltiplas e de alto risco, um defensor do parto normal, respeitoso e seguro. Obrigada pela participação. Wagner, seja bem-vindo. Obrigado, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, nessa estreia desse podcast maravilhoso. Tenho uma enorme admiração para vocês. Vocês são 2 pediatras aí que eu sempre admirei, continuo admirando. E vai ser um barato aí poder bater um papo aí com você e com a tua audiência, né? Então, vamos nessa. Muito obrigada. E Wagner, quando a mulher descobre a gestação, quais são os primeiros passos que ela deve tomar em relação à saúde dela e do bebê? Legal. Acho que, na verdade, a gente pode até começar um pouquinho antes. O ideal é que, na verdade, as mulheres nos procurassem antes de engravidar, na verdade, antes das tentativas de gravidez, para que a gente pudesse otimizar a saúde dela da melhor maneira possível. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um check-up mesmo, de ver se é possível reduzir algum tipo de risco, como parar tabagismo, reduzir álcool, diminuir peso, incentivar a atividade física já previamente à gestação e a suplementação do ácido fólico, né, do metilfolato, como vocês sabem, que é extremamente importante para a prevenção de defeito do tubo neural. Agora, óbvio que isso é o mundo ideal, isso nem sempre vai acontecer. E aí, como você falou, né, e aí, aconteceu de engravidar, de repente ela não teve essa oportunidade, quais são os cuidados que ela tem que ter a partir dali? Geralmente é procurar já programar uma consulta. Não tem uma urgência também tão grande assim, às vezes elas ficam muito ansiosas, né? Hoje é muito comum as mulheres hoje controlarem o ciclo menstrual pelos aplicativos. Primeiro dia de atraso, o teste hoje pega a gravidez com 4 dias a menos de atraso, até menos. E aí, às vezes, ela chega no obstetra e não tem nem muito o que fazer, no sentido, não tem um ultrassom nem nada. A gente está ali mais para dar umas orientações gerais. E aí, a gente vai conversar com ela justamente sobre o que a gente pode modificar para fazer essa gravidez dela ter o melhor desfecho possível. Geralmente, no que a gente... Assim, acho que uma coisa sempre legal de falar para quem está ouvindo a gente, assim, a preocupação sempre maior é de o que eu não posso fazer que pode gerar, por exemplo, um aborto. E aí, são coisas simples. Na verdade, são 3 coisas que a gente orienta que a mulher tem que tomar cuidado. A primeira delas, tomar cuidado com altíssimas temperaturas. Então, sauna, ofurô, água termal... Mas não é o banho quente, porque senão a pessoa às vezes fala, ai meu Deus, o banho quente. Tá com medo até de tomar banho. É muito comum, exato. Mas na verdade é aquela coisa dela ficar transpirando, por exemplo, dentro da banheira, suando, passando mal. Isso, por exemplo, é desaconselhável. Agora, tirando essa medida, aí a gente vai falar das outras 2 coisas que tem que tomar uma atenção maior, que são álcool e cafeína. Realmente álcool é 0 durante toda a gravidez. Quando a gente fala álcool 0, eu estou me referindo à dose. Não estou falando, por exemplo, de alguém que come um bombom com licor, eventualmente faz o estrogonofe flambado no conhaque. Tudo bem, não precisa ser esse rigor todo. Mas realmente a dose, um drink, não dá pra gente tolerar. A gente não tem nenhuma dose segura. E aí a outra substância é a cafeína. Então, realmente, alguns estudos mostram que níveis altos de cafeína se correlacionam com uma taxa maior de abortamento. E aí a gente vai trabalhar com aí algo em torno de 200 miligramas de cafeína a dia. E aí, para ficar mais fácil, geralmente são em torno de 2 xícaras de café. Mas lembrar, às vezes, refrigerante à base de cola... eventualmente chás que podem ter cafeína, energético. E aí, tomar uma atenção geral. Tirando essas 3 coisas, e aí especificamente essas 2 substâncias, é legal deixar claro para todo mundo que não existe nenhuma outra substância vendida no supermercado que é abortiva. Que é muito comum, né? Gengibre, canela, água tônica, pimenta, orégano, sei lá, tem N fatores. Consumidos de maneira habitual, não tem, tá tudo certo, pode seguir. Que deve ser um pouco da preocupação, né, depois das mulheres na amamentação com vocês. Total, Acho que vale comentar com quem está assistindo ou ouvindo a questão do café, que o café coado tem mais cafeína do que o expresso, né? Que geralmente o pessoal não sabe. Mas tem que tomar cuidado com isso. Meu marido era fiscal de alimento. Quando as minhas 3 gestações era... Não, isso daí pergunta para o obstetra se você pode comer esse tempero. Mas é legal falar isso, que é vida normal, né? No geral. Na primeira gestação, uma amiga, eu tava de plantão e tinha um iogurte diet, que tinha algum tipo de adoçante. E eu fui comer, ela arrancou da minha mão e jogou no lixo, assim. Como se fosse uma coisa
coisa muito radical, terrível. Então é bom saber disso. Curioso Wagner. como todo mundo Preserva a grávida, né? às vezes é num excesso, mas é bonito, né? Poeticamente falando, assim, mas às vezes tem um pouco dessa invasão mesmo. E a gente vai né? ficando tenso com isso, Total. né? Na gestação. E a gente vai ficando achando que tem muita coisa que não pode. Bom, Wagner, e aí, nisso que você falou, né, da preparação antes, o que você acha que é interessante levar em consideração para escolher o obstetra? Fiquei grávida ou quero ficar grávida. Como que eu escolho o profissional que vai guiar esse caminho? Eu gosto de comparar essa pesquisa, muito como a gente também orienta, às vezes, a pesquisa do pediatra para acompanhar essa criança quando ela for nascer. Acho que nós temos aí uns perfis semelhantes nas demandas dos pacientes. Então, assim, vamos falar, assim, acho que dos pontos principais, e aí depois vocês até comentam o que vocês acham em relação a isso. Porque, assim, acho que a questão técnica é obrigatória. Não dá para você abrir mão disso. E hoje, às vezes, é até um pouco complicado de você identificar realmente um bom profissional com conteúdo, às vezes, daquele que é só fachada, né? Só marketing, Sim. é só bom de conversa no Instagram, nas redes sociais, e às vezes não entrega absolutamente nada. Mas eu acho que hoje, também com toda essa questão de rede social, você consegue ver ali o currículo da pessoa, né? Que nós três somos formados na USP. Obviamente, tem outras grandes faculdades, mas é isso. Buscar grandes serviços, isso traz já uma tranquilidade de que pelo menos essa pessoa passou por algumas etapas ali de dedicação para estar ali, né? Como um profissional renomado. Agora, tirando essa questão técnica, que, como eu falei para vocês, é obrigatório, acho que tem muito da questão da empatia. De também, muitas vezes, você testar isso com as redes sociais, de olhar, por exemplo, escutar o nosso podcast aqui, olha, vamos lá, não pode isso, pede, olha, puxa, adorei as duas. Vai ser difícil, porque ele vai ter que escolher entre uma ou outra. Mas você se cobre nas férias, não é? Atende cada uma numa Lugares região de saúde. Ela facilita Vai isso. onde for mais perto. Agora, obviamente, então, essa questão da empatia é muito importante. Sem dúvida, você tem que se sentir acolhida, você tem que se sentir bem onde você está indo. A localização não deixa de ser um ponto que vocês aí também levantaram. Óbvio que talvez para a gestante ainda é um pouco mais fácil ela se deslocar por São Paulo, no nosso caso aqui, que a gente está falando. Mas muitas vezes depois com o bebê, a logística acaba sendo até pior, mais complexa. Então, não deixa de ser um jeito de você fazer ali um filtro final. Também não pode ser só isso que vai te nortear, que eu sou de uma época que minha mãe falava que escolhia, às vezes, o pediatra, o ginecologista, pelo livrinho do plano, olhava no bairro e escolhia um. E, cara, isso não existe mais, não dá para existir uma coisa nesse sentido. E aí, além disso, eu acho que uma coisa fundamental é a questão da disponibilidade. Hoje, todo mundo quer alguém disponível ali muito rápido para te dar esse suporte. Óbvio que também a gente tem que lembrar que nós médicos temos que ter também nossa vida. Mas dentro de um serviço, pensando numa paciente que busca um atendimento particular, onde ela está fazendo um investimento numa consulta que não é relativamente barata, ela tem que ter alguma coisa em troca. E no final das contas, ela acaba pagando não só pela consulta, né? Ela paga, na verdade, por uma assistência ali de um mês, por exemplo, né? Até o próximo retorno dela. E acho que faz parte de também você estar disponível. Óbvio que existem profissionais que não querem essa disponibilidade. Agora, isso tem que ficar muito claro. Eu acho natural que alguém fale assim, olha, eu não estou à disposição nesse sentido. Eu gosto dessa coisa do WhatsApp rápido, as minhas pacientes sabem que eu respondo rápido, mas é um perfil meu. Eu entendo quem não queira, mas quem não quer tem que deixar isso muito claro. Fala, olha, eu sou pediatra sim, eu sou obstetra de segunda a sexta, sábado e domingo quem atende para mim vai ser o plantonista. E aí você vê se você está de acordo com isso ou não. Agora, essa coisa individualizada, sem dúvida alguma, traz uma tranquilidade muito grande. Até porque agora também com as coisas de inteligência artificial, né, ChatGPT e outras inteligências artificiais, muito da parte teórica acaba sendo suprida por isso. Sim. Uma paciente hoje, talvez, né, consiga até um acesso à informação, mas ela quer muitas vezes a informação rápida, ela quer a informação segura, ela quer justamente o acolhimento que essas coisas, essas ferramentas que são interessantes não dão. E acho que é isso que um bom profissional tem que prestar. Então é isso, parte técnica, disponibilidade e empatia. Praticamente acho que são os 3 principais fatores que eu deveria buscar num profissional. Acho que eu concordo, né? Não sei se você colocaria alguma coisa a mais. Eu acho que nós estamos nas 2 especialidades em que a disponibilidade é mais requisitada, né? Não é raro a gente receber essa demanda no consultório. A minha mãe, ela diz que o meu pediatra, na época, né? Quase 40 anos atrás, ela tinha o contato de todos os consultórios, hospitais, da mãe dele, da sogra. Então, assim, era todo mundo, né? Não é uma coisa nova. E agora, realmente, com a gente acessível por WhatsApp, eu acho que permite uma troca bacana, né? E, como você falou, acho que não abrir mão do conhecimento técnico, né? Da qualidade. Acho que a técnica vem não só, acho que em primeiro lugar a formação, sem dúvida, mas a formação continuada, né? Perfeito, sim. Se essa pessoa vai em congresso,
Tá atualizada. Enfim, tá atualizada, Sim, né? legal. Porque a medicina avança numa velocidade incrível, né? É isso mesmo. E para a escolha da maternidade, Wagner, para as mulheres que podem escolher, você tem alguma sugestão de como fazer essa escolha? Essa é uma conversa interessante, principalmente no âmbito privado, né? Obviamente, no sistema público, a mulher vai ter que buscar a que é mais próxima, que é referência para a unidade onde ela faz o pré-natal. Agora, para quem tem, infelizmente, a oportunidade de buscar uma maternidade privada, você também vai ter que analisar ali prós e contras de cada uma delas. Eu sempre falo, não existe uma maternidade perfeita. Até porque são instituições grandes, com um movimento grande, com muitos profissionais, e isso acaba sendo impossível de você ter uma coisa perfeita, maravilhosa. Mas você está muito perto disso. Geralmente aqui em São Paulo, o que acaba sendo assim, um diferencial é muitas vezes a dúvida em relação a será que eu escolho só uma maternidade ou escolho uma maternidade que fica dentro de um hospital? E aí você tem prós e contras nesses dois aspectos. Então, quando a gente fala de uma maternidade que está dentro de um hospital, você tem a vantagem, talvez, da retaguarda hospitalar robusta. Você fala, puxa, mas ali, se acontecer uma complicação séria, o hospital vai ter toda já a estrutura para me ajudar. Concordo que isso tem algum quê de verdade. Agora, dentro também de um hospital que tem uma maternidade, você também vive ali uma sensação de vida e morte, por exemplo. Né? Você está indo lá ganhar teu bebê e você muitas vezes vai se deparar com um paciente terminal, com câncer, internando, para fazer uma diálise. Isso às vezes não agrada todas as famílias. Às vezes isso é um pouco difícil para lidar com essa questão. Quando você vai para uma maternidade, esse ambiente às vezes é mais acolhedor, no sentido que está todo mundo ali mais ou menos no mesmo propósito que o seu. E as maternidades acabam também tendo um pouco mais de investimento na parte de hotelaria, na questão da experiência do paciente, no sentido de que o parto não é só uma questão médica, ele também é uma questão social. E aí existe uma preocupação maior, talvez, das maternidades em agradar muito esse público, que às vezes o hospital não consegue fazer isso. Agora, quando a gente fala, voltando para a questão de o hospital talvez ter uma retaguarda mais forte, o que eu questiono é que as maternidades hoje são muito bem preparadas para intercorrências. Então, elas têm UTI adulto, muito bem constituída, com plantonistas ali 24 horas focados nisso. E, às vezes, as complicações mais comuns da obstetrícia, talvez, às vezes, as maternidades saibam resolver até melhor do que aquele hospital que não tem essa mão de ficar vendo muitos casos. Porque ele vê pouco caso, ele está acostumado ali com o idoso que teve um AVC, com o cardiopata, e, às vezes, pega uma puérpera, né, uma mulher que teve filho, com uma complicação específica que, às vezes, ele não está tão habituado. Então, não é infrequente, às vezes, num hospital ter mais dificuldade, às vezes, de conduzir um caso grave do que numa maternidade. Agora, eu sempre sugiro também que a mulher faça, né? A mulher e, enfim, a família faça uma visita à maternidade para ver o que agrada ou não. Não é infrequente também, às vezes, a paciente tem uma expectativa de que aquela maternidade que é luxuosa, maravilhosa, às vezes ela chega lá e fala, poxa, mas aqui eu me senti num shopping, não gostei. E faz sentido. Sim. Ou ela vai no hospital e, às vezes, em vez de se sentir segura, ela se sente realmente numa situação que não é tão acolhedora. Enfim, eu acho que não tem certo ou errado. Agora, também é muito curioso, às vezes, ver as mulheres preocupadas com a distância, né, da maternidade à sua casa, pensando assim, meu Deus, e no dia rompeu a bolsa, eu vou ter que sair correndo, como é que eu faço para atravessar São Paulo? A gente sabe que demora. Bom, então, aí para esse tipo de paciente que fica mais ansiosa com a questão da distância, a primeira coisa é lembrar que as coisas acontecem mais de madrugada. Para o meu azar, etc. Mas para a felicidade, de repente, do marido que vai ter que dirigir, geralmente o trânsito é mais tranquilo. A outra coisa é lembrar que é muito raro você ter um parto, né, que voa. O parto é um processo lento, demorado. Vocês já passaram, cada uma passou, né, por todas essas fases. E sabe que o parto ali, principalmente no primeiro, vai demorar 8, 12 horas. Então, não dá tempo, até de vir de Santos, do Guarujá, de Campinas. A gente tem pacientes que vêm do interior, inclusive. Agora, pro segundo, pro terceiro, às vezes é um pouco mais rápido. Aí, às vezes, não dá para garantir. Wagner? Mas o primeiro, geralmente, dá para chegar. E o primeiro, acho que é o que causa a maior ansiedade. A questão da localização tem a sua importância, mas não acho isso fundamental para a escolha da maternidade. Acho que realmente é ver onde ela se sente melhor, buscar também conhecer a experiência de outros casais que já tiveram ali naquela maternidade e também lembrar sempre de pensar no que o obstetra dela se sente mais confortável. Geralmente a gente tem, às vezes, uma predileção. Eu, por exemplo, eu atendo em 3 maternidades aqui em São Paulo. As outras eu não consigo. Não é porque eu não gosto, é porque, na verdade, minha logística não permite. E aí isso também tem que ser alinhado com o profissional que está atendendo essa grávida. Eu falo bastante isso no consultório, às vezes consulta pré-natal. As pessoas perguntam, né? Imagino que para você também, né, Malu? Mas qual que você acha? E eu acho que é muito importante que o obstetra esteja alinhado, porque é o profissional principal ali naquele momento, né? Então, também não adianta eu achar uma maternidade X maravilhosa
e eventualmente o obstetra não está habituado com aquela equipe, né? Enfim, acho que esse ponto é importante mesmo. E com frequência a dúvida é entre serviços muito bons, né? Sim. Então acho que isso traz tranquilidade na escolha também. Sim. Né? Sem dúvida. E Wagner, em termos de exames, suplementos e vacinas, o que você acha que assim é essencial, principalmente para quem eventualmente não tem um pré-natal privado, né, bem individualizado? Que pontos-chave você acha importante as pessoas terem sempre em mente e checarem se, enfim, está sendo feito? É legal, porque esses tópicos, hoje eles estão super valorizados. E isso tem atrapalhado muito, inclusive, talvez quem não tem acesso. Vale a pena realmente a gente pontuar o que realmente faz sentido ou não. Vamos começar pelo talvez o mais simples, que seria talvez as vacinas. Apesar que é um tema, às vezes, espinhoso, porque tem, infelizmente, vocês lidam isso até mais comigo, né? Lidam mais na prática, né, do que eu. Impressionante. Mas vamos falar do que realmente não tem discussão. Então, pensando em vacinas para grávida, a gente vai falar basicamente de 5 vacinas. Vai falar da vacina da gripe, influenza, geralmente todo ano tem que tomar. Se ela não tomou naquele ano e está grávida, pode tomar com segurança, tranquilo, desde o primeiro trimestre, não tem nenhuma restrição. Hoje a gente ainda fala de vacina de Covid, felizmente os casos melhoraram muito, mas ainda segue sendo uma questão, até porque as grávidas são sempre mais de risco para complicações. A vacina de Covid, eu até entendo às vezes uma certa preocupação de tomar, por ser uma vacina nova. Realmente, a longo prazo, não existem ainda evidências de segurança, apesar de provavelmente sim. Mas, no momento, sim, ela segue sendo segura e segue sendo indicada para toda grávida. Então, todo ano também a grávida deveria tomar uma vacina de Covid. Agora, falando na preocupação com o bebê especificamente, aí hoje a gente tem muito essa ideia da vacina para você transferir anticorpos para que esse bebê nasça protegido. E aí a gente vai falar da vacina da coqueluche, que é a DTPA. O sistema público é preconizado a partir de 20 semanas de gravidez. E é uma coisa também que é difícil, talvez, no sistema público, diferente do privado, é que a gente fala muito da imunização coletiva, né? Sim. Vocês lidam isso também com frequência. Se possível, todo mundo que for cuidar ali do bebê, que tenha essa vacina em dia, porque o governo não dá para os acompanhantes, ele só dá para a gestante. Porém, a gente sabe que mais de 70% dos casos de coqueluches vem justamente pelo contato familiar, não vem de outras pessoas. Então, essa ideia é interessante, mas se não for possível, pelo menos que essa grávida consiga tomar essa vacina a partir de 20 semanas ajuda muito. E aí, agora a gente tem a vacina da bronquiolite, né? A Brisvo, que é uma vacina contra o vírus sincicial respiratório. Vocês dominam muito mais esse assunto até do que eu. Mas é uma vacina revolucionária nesse sentido, né? A bronquiolite caso meu filho teve 2 vezes, ficou 2 vezes em UTI, uma com 6 meses, outra com 9, que provavelmente poderia ter sido evitado se na época da gravidez da minha esposa tivesse essa vacina disponível. Felizmente o governo também está implementando isso a partir agora da segunda quinzena de novembro de 2025, né? Que é quando nós estamos. Uma vacina que tem mais ou menos 1 ano no Brasil, mas ela já foi muito bem estudada, é uma vacina segura que tem uma eficácia muito alta. E a última vacina que muitas mulheres acabam já tendo é a vacina da hepatite B, que faz parte do calendário vacinal da gestante, mas mais comumente elas já têm imunidade, dificilmente a gente precisa fazer, mas se for necessário pode ser feito na gravidez. Tirando essas 5 vacinas, não tem mais nenhuma que a gente vai fazer rotineiramente. E pontualmente a gente vai poder discutir uma ou outra, mas geralmente a gente evita, principalmente as vacinas que são com vírus vivo atenuado, enfim, que aí você tem uma preocupação de ela desenvolver até uma doença pela vacina. Mas que fique muito claro que a vacina é extremamente importante, que deve ser realmente seguido toda essa orientação que o obstetra dá e que o posto de saúde dá. Legal. Agora, posso seguir? Sim, por favor, bora. Então, falando dos exames e dos suplementos. Isso. Dos exames, acho que é mais simples, apesar de também achar que tem um exagero muito grande em exames, mas não costuma ter muita novidade, né? A gente segue com as sorologias, então a gente vai falar de HIV, sífilis, hepatite C, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, o HTLV. Basicamente, a gente vai trabalhar com esses, lembrando que a toxoplasmose, boa parte da nossa população é suscetível. Então, existe uma necessidade de repetir esse exame a cada 1 ou 2 meses. Isso é uma coisa protocolar que todos os obstetras fazem. E aí, a gente vai falar dos exames outros laboratoriais. Então, a gente vai ficar muito preocupado com a hemoglobina dessa mulher, pensando em anemia. E aí, a gente vai monitorizando isso durante toda a gravidez. Associado, muitas vezes, a gente acaba até pedindo ferritina para ver os estoques de ferro. Hoje está meio na moda. O que no sistema público ainda não é, talvez, uma regra, mas no sistema privado acaba sendo importante, esse cuidado. Porque a gente sabe que, justamente quando a gente for falar agora de suplemento, que as mulheres não conseguem obter a quantidade de ferro necessária através da alimentação. Por mais que a mulher possa ser extremamente rigorosa na alimentação,
comendo, sei lá, bife de fígado, folhas verdes escuras, colocar prego no feijão, não chega. E aí, justamente, um dos suplementos que são realmente necessários acaba sendo o ferro. E aí, a gente vai monitorizando isso durante toda a gestação para ver se vai ser necessário uma suplementação ainda adicional. Que mais? Glicose é importante. A gente sabe hoje tem um boom de diabetes gestacional, principalmente porque as mulheres, infelizmente, às vezes engravidam um pouco mais idade, mais um sobrepeso. Tudo isso acaba contribuindo. A gente vai falar de tireoide. Muitas vezes a gente vai buscar ali um hipotireoidismo que a gente chama de subclínico. Aquela mulher não tem sintomas, mas ela tem ali um exame alterado que vale a pena ser tratado na gravidez. O exame de urina, a gente faz uma urocultura para pesquisar uma bactéria que possa estar ali quietinha, porque a gente sabe que quando você encontra uma bactéria quieta, se você não fizer nada, metade das vezes ela vai virar uma infecção. E aí essas infecções, inclusive, são mais graves na grávida e muitas vezes ela pode até repercutir numa prematuridade, coisas assim. Então, a urocultura é também uma rotina de primeiro trimestre. Exame de fezes, no consultório privado não costuma ser uma coisa que a gente faça com tanto rigor, mas no sistema público faz sentido e acho que também, sim, acho que faz toda a parte de prevenção dessa grávida. Deixa eu pensar aqui mais temos de exame laboratorial. Eu acho que basicamente são esses. Depois a gente tem alguns exames específicos que a gente até pode falar, que aí tem o NIPT, sexagem, marcadores bioquímicos, mas falando do que é importante, fundamental, é isso. E aí agora que gera conduta, geralmente, né? Sim. Tudo isso que você está falando, né? Agora, o ponto mais delicado, no meu modo de ver, nos tempos atuais do pré-natal, é justamente a questão de exames, pensando em déficits nutricionais e na suplementação. Que aí também entra nessa pergunta que você me fez. Polêmica. Polêmica, faz um... Faz uma vinheta. Isso. É uma coisa meio de maluco, assim, né? A minha sensação é de que as pessoas criam toda essa celeuma, toda essa problemática para tentar se diferenciar. Então, ela causa um problema gigantesco para ela virar a solução. Exato. Porque não é esse problema todo, é assim, uma coisa tão simples. Aí eu vejo no Instagram, pré-natal 3.0, pré-natal do futuro, turbo. Ultrassom 8D. Ultrassom 8D. Aí colocam uns nomes que é mero marketing. Né? A gente segue na mesma coisa, assim, não dá para inventar. Tudo é muito estudado, tudo que eu tô falando para vocês aqui é fundamentado em evidência científica. E eu reviso isso constantemente, como você falou também, não dá pra gente ficar parado lá. As coisas mudam. Agora, eu posso trazer para vocês que hoje, em 2025, o que tem definido é isso. Então, eu vou falar para vocês o que é importante. O ferro, eu já falei para vocês, realmente, o aporte de ferro não é suficiente. A suplementação com ferro é uma coisa que faz parte do SUS, inclusive. A outra coisa que nós já comentamos é o ácido fólico. E aí tem essa problemática de ser o metilfolato, porque muitas mulheres não têm a enzima que faz a conversão, então não absorveria de maneira adequada. Enfim, o metilfolato é interessante, mas a gente passou anos dando ácido fólico em dose alta, 5 gramas lá no HC, sempre foi isso. E a gente não tinha um prejuízo de maneira alguma, isso era benéfico. Porque aí também podemos entrar numa outra polêmica, que vocês lidam isso no dia a dia, que é a questão do ácido fólico relacionado com os casos de autismo. Isso também é uma grande besteira, né? Isso não tem embasamento científico nenhum. Teve ali uma especulação uma vez, não sei se você sabe por que tem essa relação com autismo, vocês chegaram a ler já? Não. Na verdade, o que aconteceu? Fizeram um trabalho científico retrospectivo observacional, pegaram as mães de crianças com autismo, e aí foram dosar ácido fólico no sangue delas. Na verdade, dosaram trocentas mil coisas. E aí eles perceberam um desvio de aumento de ácido fólico um pouquinho maior nas mulheres mães de crianças autistas. Mas assim, isso não quer dizer nada com suplementação. E observacional ainda, observacional, né? não é parear. Vieses Gigantescos. É Então, igual assim, o estudo de Tilenol, você viu esse estudo? Qual deles? Mas enfim, a mesma história, né? Olharam pra trás, que grávida sim, usou Tilenol. 40 anos depois, sim. Pelo amor de Deus, né? Assim, é tão... E é muito difícil discutir essas coisas, porque é difícil discutir entre médicos, né? A qualidade do estudo. E aí jogam essas informações para as pessoas, para o público leigo, que obviamente não precisa saber, né, e entender a qualidade do estudo, e aí vira essa discussão absurda, né, batendo murro em ponta de faca, assim, né. Que daí traz um prejuízo, porque aí aquela mulher que deveria usar o ácido fólico, ela não usa por causa dessa história, que não faz sentido algum. Total. Então, assim, o ácido fólico é fundamental, principalmente no primeiro trimestre, mas até a gente mantém ele durante toda a gestação, até por uma questão de replicação de DNA, por ser precursor de outras coisas. E aí a gente vai falar do ômega 3, que existe realmente alguma evidência científica de que possa ser benéfico. Esse é mais difícil porque o SUS não oferece, né? Então talvez as pessoas que estão nos vendo que sejam do sistema público tenham essa dificuldade.
No sistema privado, sim, a gente incentiva o uso principalmente do DH, né, que é um subproduto do ômega 3, que se correlaciona com o desenvolvimento neurológico talvez um pouco melhor, menor crise de broncoespasmo até os 2 anos de vida, prolongação do tempo de gestação. Mas, assim, também não é revolucionário, porque eu vejo, assim, a dose cavalar que muitas nutricionistas prescrevem. Elas usam quantidades absurdas. Os trabalhos são muito claros em quantidade. Não precisa dessa coisa gigantesca. Mas o ômega 3, sim, tem alguma relação. A colina tem sido cada vez mais estudado e tem algum grau de importância. A colina acaba sendo encontrada mais no ovo. E aí também alguns trabalhos mostram que poderia ser interessante para o desenvolvimento neurológico dos bebês. Esse já é um pouco mais questionável, mas existe alguma coisa de evidência. Do resto, eu vou te falar que praticamente não tem nada que tenha que ser feito de rotina. A vitamina D, que está super em alta, sim, vale a pena você fazer um aporte. Em alta literalmente, né? Putz. Porque as pessoas querem nível 100 de vitamina D. Não nesse dá. sentido. E é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque o feto, ele não consegue fazer essa regulação. A placenta não consegue fazer isso. E eu chego a paciente, às vezes, fazendo intramuscular doses altíssimas. Isso é teratogênico, é prejudicial para a criança. Agora, vitamina D, de acordo com os exames laboratoriais, de acordo com a exposição solar, é interessante. Deixar acima de 30, abaixo de 60 é uma faixa. Mas tem gente, como você falou, que trabalha com 60 a 100 como se fosse normal. Sim. Isso não é normal. Não, me mostra um trabalho que fala que acima de 60 o bebê vai se beneficiar. Não tem. E aí, depois, vitamina B12, individualmente, a gente tem um percentual grande ainda de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Então, talvez, nessas populações selecionadas, a gente tem pacientes que são vegetarianas, veganas. E aí, às vezes, individualmente, faz sentido algum aporte diferente de nutriente. Mas, caso contrário, no geral, é pouca coisa. Agora, se vende de tudo. Aí, a paciente faz lá aqueles exames de A a Z e fica com essa polêmica. E só para complementar, desculpa, que eu esqueci de falar só do cálcio, que entrou esse ano como algo também revolucionário na prevenção de pré-eclâmpsia. E o Ministério da Saúde, inclusive, hoje preconiza que todas as grávidas usem cálcio na gestação. É importante entender por que ele colocou para todo mundo, se na verdade não é isso a real. Porque, assim, no Brasil, parece que mais de 90% das mulheres não conseguem atingir 1 grama de cálcio dia pela alimentação. E aí, para você, em vez de ficar perdendo tempo descobrindo quem são esses 10% que não conseguem, os 10% que conseguem o cálcio adequado, toca para todo mundo que não vai fazer mal. Agora, individualmente, às vezes vale a pena, porque às vezes também você dando muito cálcio para essa mulher, depois ela faz uma nefrolitise, né? Faz uma pedra nos rins, não faz sentido. Agora, realmente, populacionalmente dizendo, parece interessante, mas também entender que o cálcio não é revolucionário assim para a prevenção de pré-eclâmpsia. O que hoje realmente é muito interessante para a prevenção de pré-eclâmpsia é o uso da aspirina. Isso realmente está bem estabelecido, tem um trabalho enorme publicado no New England, que foi feito pelo Daniel Honick, que era um colega lá do HC. Ah, sim. Ele que também acabou fazendo aí o desenvolvimento, ele foi o autor desse trabalho. E esse trabalho, sim, mostrou que o uso da aspirina em pacientes de alto risco, a aspirina reduz a pré-eclâmpsia em até 60%. Olha que interessante. Sobre o ômega 3, acho que uma dica boa para quem eventualmente não consegue comprar o suplemento é tentar ingerir sardinha, que é um peixe barato e que tem muito ômega 3, né? Então, Sim. enfim, fica a dica para você que está ouvindo. Podemos aproveitar e falar do peixe? Bora. Que acho que isso também é uma coisa que preocupa muito A polêmica as grávidas. do metal come pesado. A polêmica do metal come. pesado Você come sushi, e não a exposição come a sushi, infecções. Sim. Acho que o público acaba sempre ficando Boa, nessa bem lembrado. dúvida. Então, vamos lá. A gente tem realmente 2 preocupações em relação ao consumo de peixe. Honestamente, a questão do consumo de peixe e a relação com metais pesados existe, mas talvez não sei se é para a população brasileira. Primeiro porque a gente não tem o hábito de comer peixe também com tanta frequência assim, né? Até porque não é barato, muitas vezes, esses peixes. Porque os peixes problemáticos são os peixes de topo de cadeia. Então, você está falando de merlin, né? Atum, peixe-espada, tubarão, lá, sei lá, cação. Não é um peixe do dia a dia, não é a sardinha que você comentou que é uma boa fonte. Mas sim, se você for olhar os guidelines falando desses peixes de maior risco para mercúrio, chumbo, a gente vai falar aí de pelo menos no máximo de 2 a 3 porções por semana. Que é mais ou menos talvez o que todo mundo consuma. Sim. Não precisa entrar nessa paranoia talvez tão grande, mas existe um limite. Agora, falando um pouco do risco infeccioso que vem através do peixe, aí fica a questão, pode comer sushi, não pode? O que tem que ficar claro é que, assim, realmente, o peixe cru, ele não faz parte do ciclo do toxoplasma. O toxoplasma, ele se restringe à carne bovina e alguns outros animais. Mas o peixe, certamente, não é um deles. Agora, quando a gente fala da comida japonesa, a gente está falando de uma comida 100% manipulada. E aí você, obviamente, tem um risco maior de infecção de qualquer coisa, não só a toxoplasmose, você está ali dependendo de uma terceira pessoa. Usa muito as mãos, né, Wagner, para preparar. Exato, tudo, né? Não é só o peixe, é o arroz, é a alga.
E aí você tem que ponderar o risco. Você tem que ver que se faz sentido você correr esse risco, né? Você está colocando a tua saúde na mão de um terceiro. Óbvio, você fala assim, mas eu vou num restaurante 6, 5 estrelas, Michelin, papapá. Eu entendo, mas... Assim, se você sai de lá, garantir, não dá pra garantir que você não vai ter uma dor de barriga ali. E aí, se isso for uma toxoplasmose, pode ser, né, até abortivo para sua gestação ou trazer repercussões gigantescas para essa criança. Então, eu deixo isso muito a critério, né, do casal, principalmente da mulher, se vale a pena ela correr esse risco caso ela seja suscetível à toxoplasmose. Agora, o peixe tem que ser encarado como um alimento saudável, não como um vilão que muitas vezes acaba aparecendo no nosso dia a dia. Legal. E Wagner, a respeito de atividade física e viagens, o que você recomenda? Atividade física é fundamental na gravidez, é importantíssimo, desde que essa mulher não tenha nenhuma contraindicação, nenhum risco adicional. Isso vai fazer com que ela tenha um bem-estar maior, ela vai conseguir ter fôlego para suportar o peso da gravidez, vai conseguir manter o peso, provavelmente muito mais adequado, facilita um parto normal lá na frente, porque o parto, como vocês bem sabem, é uma maratona ali, é uma coisa física. É mesmo. Se essa mulher está bem condicionada, ela vai tirar de letra. Agora, se ela não faz nada, vai ser muito mais difícil, muito mais custoso e muitas vezes até pode virar uma cesárea por falta desse fôlego aí adicional. O controle de peso é um dos principais fatores, não é, Wagner? Sem dúvida. Para sucesso do parto normal. Até cortando, mas assim, são 3 pilares que eu falo que são fundamentais. Ganhar peso adequado, atividade física e a fisiopélvica, se possível. Fazendo legal. essas 3 coisas, é 90% de chance de ter um parto normal dentro de uma mulher saudável, sem nenhuma outra contraindicação. Atividade física, então, 3 a 5 vezes por semana. Uma coisa importante é como é que ela sabe que ela está fazendo exercício sem estar exagerando. E aí o que eu gosto de explicar é a tal da percepção de esforço, que é o talk test. Ou seja, se ela consegue falar ao final do exercício, ou quando ela está fazendo exercício, tá certo. Se ela acaba ofegante, precisa pegar fôlego, ela tá errando, precisa reduzir. Porque às vezes fica, precisa ter o relógio, né, o frequencímetro. Cara, não é todo mundo que tem e não é a melhor maneira. Às vezes a gente vai falar de frequência cardíaca, a gente pode falar aí de 140, 150, mas honestamente não precisaria disso. Acho que a questão da percepção do esforço funciona. Legal. E falando um pouquinho de viagem, a questão da viagem é sempre pensar em complicações que podem acontecer muitas vezes para onde ela está indo, não é nem tanto a viagem em si. Apesar que sempre quando a gente fala de viagens longas, tanto terrestres quanto aéreas, a gente tem que se preocupar com o risco de trombose. E aí a gente vai orientar, usar meia elástica, caminhar durante o voo ou durante a viagem, fazer pausas para fazer xixi. Agora, sempre pensar o que pode acontecer quando eu estiver lá. E aí a gente também tem que pensar em qual é a idade gestacional onde isso pode acontecer com mais frequência ou não. Então, se a gente for escolher o melhor momento para essa grávida viajar, é o segundo trimestre. Ali de 14 até mais ou menos 30 semanas, acho que é muito, vai 28 semanas. De 14 a 28 semanas acaba sendo uma fase tranquila. Porque geralmente ela está melhor dos enjoos, ela não tem mais o risco do aborto e também não está com aquela barriga enorme com risco de nascer prematuramente, pelo menos não deveria acontecer. Agora, fora isso, fica mais arriscado. E às vezes vem umas demandas assim muito malucas, assim, eu queria ir pra Noronha, eu queria ir pra Machu Picchu. Noronha tá tranquilo, Machu Picchu é uma que vira e mexe aparece pra gente. Eu fico um pouco aflita com as viagens fico. de navio também. Navio né? também. Que é um lugar que às vezes não tem muito acesso a um serviço rapidamente, né? É que geralmente os navios eles já cortam, né? Acima de 20, 23 semanas não entra grávida. Facilita um pouco, mas para bebê, para criança, para vocês é um enrosco isso aí. Agora, eu até faço uma comparação. Eu falo para as grávidas que elas deveriam se comportar como uma senhora de 90 anos saudável. Então, assim, se sua avó de 90 anos saudável, ela faria essa viagem, talvez seja para você. Se a sua avó de 90 anos não faria, excelente, talvez não seja para você. Então, aí, sua avó de 90 anos iria para Machu Picchu? Cara, tem umas vozes que até vão. É que você falar que vai, né? Mas, a minha acho que iria. Mas ela deveria ir? É isso, né? Fala, não, acho que não. Não combina, exato. É isso. Não orna. Não orna. Muito bom. E Wagner, saindo um pouquinho da medicina, né? Que você acha que qual que você acha que é o papel do pai na gestação? E se você acha que a sua paternidade mudou a forma como você exerce a obstetrícia? Legal. Bom, hoje a gente também está lidando com novas famílias, né? Muitas vezes, até às vezes não existe esse pai mais, né? Por uma opção de escolha da mulher, ou ela tem uma parceira. Isso é muito legal de ver novos modelos de família. Mas vamos falar um pouquinho desses modelos mais tradicionais, né? Que tem essa questão do pai.
Eu acho que é fundamental a presença do pai durante essa jornada da mulher, até para ele entender um pouco e dar valor para todo esse processo. Não é fácil passar por uma gravidez. Por mais que essa mulher possa ser jovem, saudável e não tenha nenhum sintoma, carregar uma criança é muito difícil. Nutrir uma criança desde o útero é muito puxado. Passar por um parto, depois passar pela amamentação. Eu acho que o homem que participa de tudo isso, ele começa a dar mais valor para a própria esposa. Ele começa a entender ali aquela dinâmica. Porque pro homem é muito simples, né? O homem não faz nenhum exame no pré-natal, toma uma vacina de coqueluche por quase desmaia. Não é possível, né? Vamos tentar entender e dar mais valor para tua mulher. E ser mais gentil, de tentar suavizar na maneira do possível aquela situação. O homem, obviamente, tem que contribuir, talvez não só como provedor, porque isso também já deixou de ser verdade, né? Do homem, o único provedor. Mas além de prover, ele tem que contribuir no dia a dia ali, de suavizar aquela situação. Tirar as coisas que a mulher fazia ali para tirar uma sobrecarga. Então, se ele não lavava uma louça, vai lavar uma louça, deixa a tua esposa descansar. Vai fazer as tarefas do lar, vai fazer as compras que às vezes a tua esposa fazia. Tira um pouco desse peso da mulher. Isso alivia, isso facilita, né? Agora, uma coisa fundamental também é participar durante o pré-natal. Porque aí é ali que ele vai poder também entender um pouco do que tem por vir. A mulher, às vezes, está mais alinhada à maternidade. O homem não tem muito essa coisa mais com as amigas, né? Exato. A gestação já é um preparo natural, Sim. né? E o pai, ele tem que passar por isso também. Uhum. E pensando em modelos clássicos, a mulher está acostumada a ter a boneca, aquela coisa mais tradicional, já de lidar com isso. E às vezes o menino, naturalmente, nem tem o interesse. Por mais que ele possa fazer isso hoje, naturalmente, é engraçado. Mas a gente percebe que os meninos têm geralmente um viés para outras coisas, mais brutas e mais violentas, natural, do instinto da criança. Mas, enfim, talvez para o homem participar um pouco mais disso e começar a entender melhor todo esse processo. Porque o parto, por exemplo, eles às vezes querem dar palpite no parto da mulher. Tudo bem, acho que até sim, porque é o filho dele que também está ali. Mas ele precisa entender por que aquilo é seguro, por que aquela opção é melhor. E pensar também na mulher, por que ela está tomando essa decisão. Às vezes eu vejo assim, não, minha mulher não vai fazer parto normal. Cara, você está pensando no quê? Porque vai estragar o parquinho. Cara, isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Essas falas, né? Essas falas machistas, bizarras e erradas, além de tudo, né? Porque não estraga nada. Então, a presença do marido ali é justamente para a gente possa trabalhar isso, explicando para ele os prós e os contras, para ele entender o que é benéfico ou não para a saúde da mulher e do filho dele, ali, da filha dele. Agora, falando da minha experiência, depois que eu tive filho, eu tenho um filho de 12 anos, eu acho que eu tenho mais empatia, talvez, não sei, eu tenho mais empatia, talvez, com o pós. Com a gravidez, eu acho que eu talvez não tenha mudado muito. Até porque minha esposa, felizmente, engravidou cedo, tinha uma boa saúde, teve uma gravidez tranquila. Acho que isso não acabou não mexendo muito comigo. O que eu só sentia de diferente é que assim, eu ia muito tranquilo para os ultrassons e hoje eu vejo os casais desesperados. Por mais que eu veja tanta coisa difícil, isso nunca foi um ponto. Eu passei muito bem assim, o pré-natal com ela. Agora, realmente o pós, de entender a amamentação, de entender a rotina, esse negócio de acordar de hora em hora, muitas vezes de madrugada, de você se ver ali muitas vezes e falar assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E aí você se culpa porque você está pensando isso. É um horror. E aí isso eu não tinha muito essa empatia, talvez pelos pais e provavelmente até pelas mulheres que estão ali. Então hoje eu valorizo, acho, talvez muito mais a maternidade, por conta de ver toda a dedicação que minha esposa teve para o meu filho, toda a dedicação de tudo que ela abriu mão e que para nós homens acaba sendo muito mais suave. E acho que tanto a gestação, né, como o pós-parto, também tirar um pouquinho da carga mental que muitas vezes a mulher tem, né? Porque eu vejo muito isso na prática do consultório, as coisas mais óbvias já vêm sendo mais divididas, né? Como você falou, Wagner, a louça, né? Fazer o mercado. Mas existe uma carga mental que eu acho que ainda é muito da mulher, né? E eu sempre comento quando, no puerpério, da importância do homem tentar blindar um pouquinho disso, né? O quanto mais essa mulher puder se concentrar no bebê, eu acho que faz muita diferença. Então, tirar um pouquinho também daquelas listas, né? De coisas que estão sempre na cabeça para resolver, que a mulher sempre que está pensando. Eu acho que isso é muito legal depois, né? Imagino que uma vez que você é pai, também pensar nisso faz diferença. Eu acho que o homem traz também um olhar, né? O cara que de fato é parceiro, de identificar às vezes quando essa gestante ou puérpera não tá bem. Sim. Né? Então os trabalhos mostram muito da importância do pai, tanto na prevenção de depressão pós-parto, quanto de uma depressão pós-parto que é melhor conduzida, né? Quando o parceiro tá junto. Envolvido. Gente, a gente podia ficar horas aqui conversando. Eu acho que vamos ter que fazer um segundo episódio sobre gravidez. Tem um monte de pergunta que a gente não conseguiu abordar.
Wagner, só tenho a agradecer. Muito obrigada, né? Muito obrigada. Você é um obstetra que a gente respeita muito, tanto como pessoa quanto como profissional. Muito obrigada por ter participado com a gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês e vamos ver se a gente consegue depois tirar as outras dúvidas de parto. Eu falei demais, acho que não deixei espaço para isso. Não, Imagina, foi Mas maravilhoso. estou à disposição para completíssimo. voltar aqui se vocês precisarem. Estou aqui à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo projeto, que é maravilhoso. Muito Bacana. obrigada. E esse foi o Pode Isso, Pede, o podcast sobre infância, maternidade, parentalidade, para guiar a infância com seu filho de forma mais tranquila. Episódios quinzenais, sempre com especialistas renomados. Comentem o que vocês gostaram e o que vocês querem ver nos próximos episódios. Sigam a gente no YouTube e no Spotify. Obrigada.